Então, pessoal, para a gente tirar a medida, nós vamos usar este manequinzinho aqui maravilhosinho, tá? Eu não vou aparecer no vídeo, vou aparecer, vai ficar só minha mão agora, para a gente ter foco só no manequim, ok? Todas as medidas que a gente vai tirar serão essas daqui, olha. Tá ok? Pescoço, busto, cintura, quadril, altura de quadril, altura de busto, altura de cintura, o entre seios, que no caso seria o entre busto, pode dizer, a cava, o ombro, ombro a ombro, costas, entre cavas, o meio, que é da frente, a metade da frente toda, que as costas a gente não vai tirar, frente com o busto. Eu vou mostrar depois como faz. E a circunferência do braço, o comprimento do braço, o punho e a altura de corpo-costa, ok? Conforme a gente vai tirando, a gente vai anotando aqui para poder ter todas as medidas necessárias para a gente fazer os cálculos, tá? Depois eu vou falar para vocês a respeito dos cálculos. Ninguém gosta mesmo de fazer conta, eu sei, mas trabalhar com modelagem a gente tem necessidade de trabalhar com, colocar coisas no esquadro, trabalhar com fita métrica, com milímetros, centímetros, tudo isso a gente vai trabalhar e vamos fazer as divisões. No caso, eu achei o pescoço, como que eu faço? Para me fazer a modelagem, eu não trabalho com a circunferência total do pescoço. Eu preciso dela para me saber qual que vai ser um quarto dela. Só que o pescoço ele já é diferente da medida que a gente tira dos outros. Para fazer a parte da frente é uma divisão, para fazer a parte das costas já é outra divisão, né? E depois as outras medidas a gente vai dividindo, ok? Tá? Eu posso até simplificar para vocês, fazer uma divisão só no pescoço e depois a gente acrescenta um pouquinho na frente e diminui um pouquinho nas costas, ok? Combinado? Então, beleza, vamos lá. Ó, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar pelo pescoço, ok? Pelo pescoço. Então, ó, a medida que eu tenho do pescoço. Como que eu vou fazer a medida do pescoço dela? Eu vou pegar na base do pescoço a fita métrica e eu vou fazer a circunferência total do pescoço, sem apertar, mas ele vai ficar na base do pescoço da cliente, ok? Na base do pescoço vai dar isso aqui, olha. No dela aqui, a circunferência total dela tá dando 36 centímetros. Tá parando aqui no 36, eu marco aqui, 36 centímetros. Ok? Agora vamos para a nova altura que eu tenho, a nova circunferência que eu tenho. É busto. Pede para cliente levantar os braços, aí você passa a fita métrica em volta, ok? Do busto todinho e a gente vê aqui, olha. Minha fita métrica de novo, tá do lado contrário, é sempre assim. Olha, certinho, não aperta, ele vai justo, mas sem apertar. Sobre o busto, bem na parte onde tá o bico do seio, é onde vocês vão passar em cima, para ela ficar certinho, ok? Se a pessoa tiver o busto mais caidinho assim, tudo, no mesmo jeito vocês procuram pegar na parte mais alta, mais elevada do busto, combinado? Então, olha, o dela aqui tá dando 81 centímetros. Então, a gente coloca aqui busto 81 centímetros, ok? Então, vamos para a cintura agora. Próxima circunferência. Cintura. Acerta, põe juntinho e marca a cintura. Antes de marcar a cintura, eu não sei se vocês repararam, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um cordão aqui na cintura e eu tenho um alfinete aqui em cima, no ombro, olha. É para eu ter uma certeza da onde eu vou fazer todas as medidas para ficarem tudo igual. Então, eu coloquei aqui onde está o alfinete, eu vou medir ombro, eu vou medir costa, eu vou medir a altura de busto, eu vou fazer essas partes. E a cintura, para ela não deslocar do lugar, eu coloquei a fita, porque daí todas as medidas que vão até o busto, até a cintura, eu tenho que saber onde fica, ok? Então, vamos fazer isso lá. Agora, a cintura eu sei que é aqui, porque eu já marquei bem na curvinha da cintura dela, eu marquei a cintura. Então, eu venho aqui,
e fecho em cima justinho. Vou dar uma apertadinha aqui um pouquinho, porque tem tecido. Quando a cliente estiver usando roupa grossa, vocês têm que apertar. Se ela puder estar com roupa mais justinha, fininha, é mais fácil, porque daí não fica dando muita sobra. Depois fica larga a peça, porque dá vestibilidade maior, ok? Por causa disso aqui, ó. Aumenta a quantidade de roupa. Aqui tem um nó, então vai ficar um pouquinho maior. Eu vou colocar aqui que a cintura dela tá dando 66 centímetros. Aí eu coloco aqui cintura 66, ok? Vamos lá, altura de busto. Como que eu vejo a altura de busto? Eu falei da alfinete. Então, nessa alfinetinha que eu coloquei aqui, ela serve exatamente para isso. Eu vou pegar na base do pescoço, no centro do meu ombro, que vai ficar metade para as costas e a metade para frente, bem no centro. Se eu virar a pessoa de lado assim, eu vou conseguir ver que a alfinete vai ficar bem aqui na base do pescoço, não logo depois que termina a curvatura, e bem no centro do ombro dela, ok? E é aqui que ela vai ficar, ó. Aí dessa posição da alfinete, eu solto a fita, aonde tiver o bico do seio dela, é aonde eu paro. Aí no caso aqui tá dando 23 centímetros. Então eu coloco aqui a altura de busto 23 centímetros, é a altura do busto dela. Eu preciso agora ver a altura que é o quadril. Gente, o quadril, essa manequim minha aqui, se vocês forem olhar, ela não tem o bumbum completo. Ela para não na altura mais elevada do bumbum, ou provavelmente para. Então, ó, a parte mais elevada do bumbum dela é aonde é o quadril, tá? É a altura do quadril, é bem nessa parte aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai ver, para ver a altura do quadril dela, eu tenho que medir da cintura até a altura do quadril. No caso dela aqui, tá dando 18 centímetros. Então, eu marco aqui a altura de quadril, 18 centímetros. Agora, o quadril. Qual que é a circunferência do quadril dela? Eu pego naquela parte que é do bumbum mais gordinho, a parte mais gordinha do bumbum, eu venho e faço a circunferência, entendido? Ó, eu faço a circunferência aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Tá dando 85 centímetros de quadril. Então, eu marco aqui o quadril dela é 85 centímetros. Agora, vamos ver a altura, que é o corpo frente, que no caso é a altura que vai até a cintura, tá? Parte frente. A altura que vai até a cintura, eu ponho da alfinetinha que eu deixei aqui, eu solto por cima do busto e vejo aonde que vai dar. Olha, no caso dela aqui tá dando 39. 39 assim, a altura de corpo, de cintura. Então, eu coloco aqui 39. É a altura do corpo dela frente que vai parar até a cintura, ok? Porque da cintura para baixo, eu posso fazer calça, eu posso fazer saia. Por isso que eu sempre faço a parte do corpo aqui em cima e o quadril eu tiro a medida da cintura para baixo. Entendido? Se tiver dúvida, só me perguntar, ok? Então, entre seios. Olha, eu vou colocar 2 pences nela, na parte de frente. No caso, eu posso colocar 2 pences aqui, no sentido, vindo de baixo para cima, no sentido do busto. Ou eu posso também fazer pence na lateral. Na camisa, normalmente, dependendo do tamanho do busto, o tamanho dela é um tamanho até que bem razoável. Se vocês perceberem, ele é um tamanho de pence 3 centímetros. É um tamanho grande. De seio dela não é pequeno, pelo tamanho do manequim, eu tenho bastante seio. Então, provavelmente, eu vou fazer uma pence lateral, aqui que vai sair da cava, e eu vou, ou da cava, ou daqui de baixo, né? Logo abaixo do braço, eu vou fazer uma pence aqui e uma pence aqui. Eu vou decidir se eu vou puxar aqui na cava ou se eu vou puxar aqui de baixo para cima. O que for, né, esteticamente mais bonito é o que eu vou colocar nela, tá ok? Então para isso, para me saber aonde eu vou colocar a pence, que lugar que eu vou colocar a pence para poder fazer o volume do seio, ó, tá vendo? Para dar o volume do seio, eu tenho que achar aonde que ela vai ficar. E como que eu acho isso? Eu vou achar de bico a bico do seio quanto que ela tem. Porque daí eu vou saber que a pence, na parte central, ela tem que ficar nessa disposição, ok? Então, mesmo com a blusa no transpasse aqui, ela vai ter que ficar de uma pence para outra com 14 centímetros,
Então, eu coloco aqui, o entre-seios dela é 14 centímetros. Agora, eu preciso ver a cava. Como que eu vou achar a altura de cava? Eu poderia pegar o quadril, a cintura, desculpa, pegar o valor que eu achei da cintura, dividir por 4 e achar uma altura de cava. Mas, às vezes, não dá um tamanho de cava bom. Às vezes bate, mas às vezes fica muito alto ou muito baixo, né? Fica aí aperta, às vezes fica assim, entrando aqui embaixo do braço, machuca, porque a gente tem que tirar uma medida que vai realmente servir na cliente. Aí a gente pega, lembra aquela reguinha que eu falei que a gente pega uma pequena, porque a grande vai incomodar um bocado, né? A gente pede para a pessoa levantar o braço, você vai colocar embaixo da axila dela, não afundando o braço dela para dentro, mas justo assim, bem na reta aonde fica a axila dela. Pede para a cliente apertar o braço, fechar assim, ó, porque daí, ó, a régua tem que ficar retinha. Você pede para ela fechar o braço, porque daqui, dessa parte, na linha que você tem aqui da alfinete que a gente colocou, dessa linha de alfinete, vocês vão medir essa parte aqui, ó, até a régua, entendeu? Daqui vai fazer um leve contorno aqui, vai dar um pouquinho de curva, porque o braço da gente faz uma leve curva. Então, vocês vão fazer essa leve curva e vão marcar a altura que deu. No caso aqui, eu não vou conseguir segurar, eu vou tentar fazer mais ou menos, porque não tem quem segure pra mim. Gente, eu fico sozinha a maior parte do tempo, até meu esposo chegar. Olha, ele tá trabalhando, então aqui tá dando 17 centímetros. Eu tô colocando mais ou menos porque eu não consigo segurar, mas eu acredito que a cava com 17 centímetros, pra essa manequim tá ótimo, tá bom? A altura de cava. Bom, agora vamos ver o ombro. Eu meço o ombro dela exatamente daquela alfinetinha que eu falei pra vocês, que a gente coloca aqui, olha, bem na curva, né, no centro do ombro. A gente marca aqui no finalzinho da curva, bem no pé do pescoço, e a gente mede até onde tem aquele ossinho no braço. Todo mundo tem esse ossinho no braço, esse ossinho aqui em cima, olha, que emenda a rótula no braço, entendeu? A rótula do braço começa aqui e vem para baixo. E aqui, bem no começo, na junção, tem um ossinho saliente. Então, esse ossinho saliente é o que me diz aonde é o ombro dela. Então, daqui até aqui, tá dando, até o ossinho dela aqui, tá dando 13 centímetros. Eu vou colocar 13. Ela tem um ombro grande aqui, até. Porque o tamanho 36, normalmente, o ombro é 12, ok? Então, o dela aqui é 13. Para essa manequim, ombro é 13, ok? Então, agora eu vou medir o ombro a ombro. Esse aqui é para conferência. Ombro a ombro é conferência. Eu pego nas costas, pela parte das costas, vocês observam que às vezes o cliente tem uma altura aqui, uma parte mais alta, a pessoa, isso aí é normal, muita gente tem, fica mais alta essa parte aqui. Então, vocês vão passar por ela e medir aqui, tá bom? De ombro a ombro, de ossinho a ossinho, combinado? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, de ossinho a ossinho, quanto que ela tem? 40 centímetros. Então, a gente coloca aqui, de ombro a ombro, 40. A gente vai fazer essas conferências depois, na hora que a gente fizer o molde, e assim que o molde estiver pronto e a gente cortar o tecido, a gente vai deixar com margem de costura, óbvio, e na hora que costurar, para completar a roupa, nós vamos medir pra gente ver se tá tudo certinho, tá? As medidas que a gente tirou, está batendo todas, beleza? Agora, a gente vai tirar a medida costa. A medida costa, sabe a cava da manga? Então, a pessoa tem o braço aqui, ó, se você olhar aqui onde faz a junção do braço aqui, né, que vai pegar a cava, a gente vai tirar as medidas bem no meio, em cima da escápula, aonde passa a escápula, que é aquele osso aqui em cima nas costas, que muitas vezes é meio saliente. Então, nessa direção da cava até a outra cava embaixo, aqui no braço, não passando por baixo do braço, porque ele vai pegar no braço, tá bom? De braço a braço, tá dando dela aqui 32 centímetros. Então, eu coloco aqui a costa 32 centímetros. E eu vou conferir depois. 32 centímetros de cava. Eu acho que eu afundei muito, peraí. Não, 32, tá ok. Ótimo. Agora, eu vou ver a entre cavas. Entre cavas, a gente vai ver aqui na frente. Eu marco entre cavas aqui da frente, olha.
porque eu preciso saber aonde a cava dela tá passando aqui, ó. Bem em cima, é logo acima do busto, antes de terminar o braço, entendeu? Antes de terminar o braço. Então, eu pego aqui, ó, dessa parte aqui da cava dela, onde tá o braço dela, que é indo finalzinho quase, passo por cima do busto e vou até o outro. E tá dando 33 centímetros. Então, eu coloco aqui 33 centímetros de entrecavas. Joia? Agora, eu vou fazer uma outra medida. Por que eu vou fazer essa medida? Porque eu vou fazer o molde, parte da frente maior do que a parte de trás. A parte da frente, o feminino eu tenho que fazer, às vezes o masculino também. Tem muita blusa masculina, a pessoa é mais fortinha, tem o bíceps assim, a frente dele aqui, a parte do tórax dele mais elevado. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer isso também para me ver e jogar para frente o que é maior um pouquinho do que atrás, ok? Eu vou pedir para a cliente de novo levantar o braço e bem na junta, onde fica o meio, a costura da roupa aqui, eu coloco a fita ali, passo por cima do busto dela, bem na reta do busto, ok? Embaixo do braço, bem na axila, na onde tem a costura da roupa. Então, eu coloco ali, mesmo que a costura esteja torta na pessoa, vocês têm que ver aonde realmente está a costura dela. Aí eu venho aqui, ó, a parte da frente da blusa dela vai ficar com 46 centímetros. 46 centímetros. A modelagem frente eu vou fazer com 46. E as costas, olha, se eu tenho 81, eu vou tirar 46, vai sobrar 30 e poucos, que vai ser as costas. As costas vai ficar um pouquinho menor. Entende? Então vai ficar legal. Agora vamos partir para a circunferência do braço. Como eu tenho aqui uma boneca e ela não tem braço, eu vou fazer um valor aproximado. O braço, o comprimento do braço dá para eu tirar. Eu vou tirar primeiro o comprimento do braço para vocês verem. Ó, eu coloco bem, sabe aquele ossinho que a gente mediu até ele? Então até ele foi o ombro. Dele para baixo é a manga. Eu peço para minha cliente dobrar um pouquinho o braço para ficar assim, ó, levemente dobrado, arqueado. Não precisa ser bem dobrado, tem que ser levemente arqueado. Aí eu venho com a fita métrica, passo por baixo do cotovelo do cliente, chegando aqui na frente, eu dou uma torcidinha na fita, não sei se dá pra ver, uma leve torcidinha na fita, pra pegar esse ossinho, olha, eu tô vendo com a medida aqui, eu tô vendo passando por baixo do cotovelo, chega aqui, eu viro a fita um pouquinho e marco até a altura onde tá esse ossinho, a junção do meu braço, ok? Aí eu dou uma leve viradinha e marco aqui. Vou colocar o dela 58 centímetros de braço, comprimento 58. A circunferência, vocês vão pegar exatamente onde é o muque, a parte mais gorda do braço, tá joia? A parte mais gorda, aqui assim que a gente vai colocar. Então, vocês vêm aqui e marca a parte mais gorda do braço dela. Legal? Olha, para me marcar aqui mais ou menos, eu tô colocando aqui com 29, porque depois eu vou ter que fazer acréscimo, ok? Em todos eles a gente faz por causa da cava da manga. Circunferência do braço, 29 centímetros, beleza? Agora eu venho aqui e marco a circunferência do punho. Não tem como eu fazer a circunferência do punho numa blusa, então eu vou fazer aqui, ó. No meu braço, vocês podem ver que eu já fui bem gordinha, tô começando a emagrecer, tá as coisas ficando meio mole, né? Mas o meu pulso continua muito fino. Olha, eu consigo abraçar o meu pulso aqui, ó, com a mão como se fosse brincadeirinha, tá vendo? Ele é fininho, então equivale ao de 36. Então, olha, o que vocês fazem? Fazem a circunferência do punho normal e meçam a circunferência dele, justo assim, olha. Tá bom? Porque depois a gente vai dar vestibilidade e vai dar a parte de transpasse e também aquelas preguinhas que tem no punho, ok? A gente aumenta depois. Então, pra mim aqui tá dando 17 centímetros. Eu coloco o punho 17 centímetros. A única altura que tá faltando agora de eu medir é a altura do corpo-costa, onde fica a cintura dela na parte das costas. A cintura dela na parte das costas, da minha alfinete que eu coloquei aqui, até aqui embaixo, tá dando 34 centímetros. Então, eu marco aqui que o corpo-costa dela é 34 centímetros. Combinado? Agora, nós vamos fazer, a próxima etapa é fazer a divisão e a gente começar a fazer modelagem. Isso vai ser na próxima aula.
Por que nós vamos fazer na próxima aula? Pelo seguinte, olha, nós vamos usar a próxima aula para a gente fazer essa modelagem, porque eu preciso que vocês tenham o material em mãos e também já tirem as medidas da pessoa para quem vocês vão querer fazer a camisa, ok? De preferência, escolha uma pessoa que tenha busto, porque nós vamos fazer com pence, tá bom? Não pegue um modelo plus size agora, porque a plus size é uma modelagem um pouquinho diferente. Tem que ser uma modelagem mais plana, mais assim simples, para vocês começarem a fazer um negócio bonito, perfeito, e não já começar com uma coisa mais complicada, mais complexa. Porque a modelagem plus size, ela tem algumas alterações que a gente tem que fazer. E normalmente, quem veste plus size, aí tem diferença de cintura, às vezes a cintura é maior do que a parte do busto, por causa do formato do corpo. Tem muita coisa que a gente tem que verificar isso depois, tá joia? Primeiro vamos fazer uma coisa mais simples para vocês aprenderem a fazer e depois a gente trabalha com os modelos plus size, combinado? Então, olha, vamos ficar assim, a próxima aula, vocês tendo material tudo, a gente já vai partir para desenhar a modelagem. Joia? Foi um prazer hoje dar aula para vocês, eu quero que vocês continuem, esperem que gostem e que a gente possa, né, continuar trabalhando junto, beleza? Um beijo para todas, fiquem com Deus e até a próxima aula que não vai demorar, tá bom? Eu passo para vocês no grupo. Beijos!